Questão 7. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista permite a reunião de informações necessárias à formulação de uma política arquivística em nível municipal, estadual ou nacional. Antes de nós respondermos a pergunta, de fazermos a nossa afirmação, nosso juízo de valor, se ela será certa ou errada, nós temos que saber duas coisas, duas palavras. Então, pega um marca-texto e marca o seguinte, ó. Marca a palavra diagnóstico e diagnóstico tipo minimalista. Primeiro, diagnóstico. O diagnóstico é um tema que faz parte da gestão de documentos. Então, o que vem a ser um diagnóstico na fase de gestão de documentos? Vamos fazer a leitura. O que vem a ser o diagnóstico? Olha só. Diagnóstico. Então, o diagnóstico faz parte do que? Da gestão de documentos. Gestão de documentos nós acabamos de conceituar para vocês, meus queridos alunos. Diagnóstico. Fazer a leitura. É análise detalhada aos aspectos relacionados ao funcionamento do arquivo da instituição, de forma a identificar falhas ou lacunas existentes, permitindo a adoção de medidas que visem aumentar a sua eficiência. Esse diagnóstico, eu trago ele para a administração. É o mesmo conceito de diagnóstico na administração, porém aqui ele vai ser um diagnóstico da arquivologia, ou seja, bastante específico. Porém, e continua, o diagnóstico na situação arquivística do tipo minimalista. O que vem a ser isso? Do tipo. Ora, se é do tipo, eu tenho que supor o seguinte, que existem outros tipos. Sim, outros tipos. Se você tem o tipo minimalista, você vai ter do tipo maximalista. Mínimo e máximo. Vamos ler o que é o mínimo. Tipo minimalista. Acompanhe no slide número 9 para vocês. 9. Priorizando os estudos de problemas específicos, pontuais, de casos particulares, para se chegar às questões mais gerais, ou seja, do mínimo para o maior. Agora, vamos no diagnóstico do tipo maximalista. Maximalista. Partindo do macrovisão à execução da atividade. É ao contrário, professor. É o contrário, professor. Sim, correto, é o contrário. Então, minimalista, partindo da especificidade para o maior. E maximalista é o quê? Do maior para o menor. Sendo assim, vamos aqui para a questão número 7. Agora sim, nós vamos responder a questão depois desse embasamento teórico. O diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista, professor, permite a reunião de informações necessárias à formulação de uma política arquivística em nível municipal, estadual ou nacional. Errado. Por que é errado aqui? Não, o que está errado aqui nesse texto é do tipo minimalista. Por que está errado? Porque isso aqui é detalhe, particularidade. Quando ele fala a formulação de uma política, você tem que ser máximo. Se ela é máxima, é maximalista. Do máximo, do maior possível. Então o erro está na palavra tipo minimalista. Exatamente na palavra minimalista, que deveria ser substituída por maximalista. Entenderam? Fácil? Assim fica fácil estudar, porque é tudo mastigadinho para você. Basta você somente agora fixar o conteúdo. 8. A preparação de instrumentos de gestão arquivística, como o plano de classificação e a tabela de temporalidade, é um dos objetivos do diagnóstico da situação arquivística do tipo minimalista. Opa, várias palavras importantes. Primeira, marquem para nós aqui, ó. Para você responder essa questão, você tem que ter alguns conhecimentos técnicos. Olha aqui, ó. Plano de classificação, tabela de temporalidade, objetivo do diagnóstico da situação arquivística e tipo minimalista. Então vamos aqui. Vamos explicar para vocês aqui primeiro. Vamos começar aqui pela mais importante, chamada tabela de temporalidade. Professor, o que vem a ser a tabela de temporalidade? Trago para vocês um conceito oficial da arquivologia sobre a tabela de temporalidade. Vou fazer a leitura, vou colocar no slide para vocês, acompanhem no material de vocês. Tabela de temporalidade. É um instrumento resultante da etapa de avaliação dos documentos e que determina o prazo de guarda dos documentos nas fases correntes e intermediária, período em que o documento será guardado, bem como a sua destinação final,
ou recolhimento para guarda permanente, Aproveitando esse conceito da tabela de temporalidade, trago para vocês um exemplo da tabela de temporalidade muito importante para ajudar a fixar esse conteúdo para vocês, porque eu tenho quase certeza que esse ponto, esse item é potencial questão de prova para vocês. Tenho certeza que isso irá cair para vocês. Então acompanhe o material de vocês. Então, nós temos aqui uma tabela de temporalidade, na qual nós temos o seguinte: nós temos o assunto, o prazo de guarda em anos. Você sabe que a tabela de temporalidade ela vai guardar somente nos arquivos correntes e intermediário, e a destinação final. Nós sabemos que a destinação final só tem duas hipóteses: ou ela vai para a guarda permanente, no arquivo permanente, ou ela vai para o documento, o arquivo será o que? Eliminado. Por exemplo, assunto: planos e programas de projetos de trabalho. Prazo corrente, 5 anos. Prazo de guarda na fase intermediária, 9 anos. Ou seja, na tabela de temporalidade, planos, programas e projetos de trabalho terão que ter uma guarda de quanto? 14 anos, sendo 5 anos na fase corrente, nos arquivos correntes, ou o arquivo intermediário. E após os 14 anos, ele será o quê? Ele será encaminhado para a guarda permanente, Ele vai para o arquivo permanente. Legislação de pessoal. Então, é prazo corrente enquanto vigorar a lei. Quando vigorar a lei, ela vai estar em guarda permanente. Por quê? Porque se utiliza-se essa legislação. A partir do momento que a legislação de pessoal foi substituída por outra legislação, aí essa lei ela passa para a guarda permanente. Ele vai para os arquivos históricos. Sindicatos, matérias referentes a sindicatos. Segundo essa tabela de temporalidade, esse exemplo para vocês, ele é hipotético, o exemplo é hipotético, são 10 anos, sendo 5 correntes e 5 na fase intermediária, e o sindicato e esses documentos, depois de 10 anos do seu prazo de guarda, ele vai para o arquivo permanente. Custos internos, somente a previsão da fase corrente, 5 anos. E logo depois ele não há necessidade de passar para a fase intermediária, ele será guardado em guarda permanente no arquivo permanente. Admissão, 5 anos corrente e 45 anos na intermediária, ou seja, 52 anos para os processos de admissão, e após esses 52 anos, esses arquivos serão eliminados. Folha de pagamento, 100 anos, sendo 5 corrente e 95 intermediária, e será eliminado. Detalhe, esse é um exemplo hipotético a vocês. Escala de férias, 7 anos. Depois dos 7 anos, ele será o que? Eliminado, não passa para o arquivo intermediário. Aposentadoria, 100 anos, 5 anos para a fase corrente e 95 anos intermediário, será eliminado. E folha de ponto, 52 anos também. 5 anos na corrente e 47 anos na intermediária. Logo depois desse período, ele passará para a destinação final, ele será eliminado. Com isso, nós temos 4 situações bem definidas. 4 situações. Primeira situação. O arquivo, o documento, ele foi produzido na fase corrente e depois da fase corrente ele será eliminado, sem a necessidade de passar para a fase intermediária nem permanente. Ela será eliminada. Para o nosso exemplo que nós acabamos de repassar para vocês, nós estamos tratando de quais documentos? Escala de férias, por exemplo. Segunda situação. Ele foi produzido na fase corrente, ele foi transferido, olha esse termo, transferido. A transferência se dá da fase corrente para a fase intermediária, e na fase intermediária ele será o quê? Eliminado. Ele será eliminado, não necessariamente para a fase, não irá para a fase permanente. Exemplo, professor, seria aposentadoria. Na aposentadoria, por exemplo, ele fica 5 anos, os arquivos ficarão nos arquivos correntes e mais 47 anos no arquivo intermediário. Após os 52 anos, somando os 5 mais os 47, ele será eliminado. Terceira situação, que é o normal, a maioria das tabelas de temporalidade tem essa característica. A terceira situação, o arquivo material, o arquivo documento é produzido na fase corrente,
ele é transferido para a fase intermediária, ele fica no prazo previsto na tabela de temporalidade na fase corrente, depois ele será recolhido para o arquivo permanente, para a fase permanente. A terceira situação, nós estamos falando de quem? Do planos, programas, projetos de trabalho, é o primeiro item da tabela de temporalidade. Plano, programas de trabalho, ele ficará na guarda corrente 5 anos, depois mais 9 anos na fase intermediária. E após os 14 anos, eles serão recolhidos para a fase permanente. E a quarta e última situação da tabela de temporalidade, possíveis situações, o arquivo ele foi produzido na fase corrente, e depois ele passará diretamente para a fase permanente, ele será recolhido diretamente para a fase permanente, sem a necessidade de passar para a fase intermediária, para os arquivos intermediários. A quarta situação, recolhimento direto para a fase permanente. Ou seja, estou falando do exemplo de que? Cursos, não é isso? Cursos internos. Ele diz 5 anos, deu 5 anos ele fica na fase corrente, e logo depois ele passará para o quê? Ele passará para a fase, será recolhido para o arquivo permanente. Bom, meus alunos, último assunto, plano de capacitação, plano de classificação. Então, tudo isso para responder a questão número 8. Eu quero fundamentar para vocês a questão número 8, olha só. O último assunto que falta do amarelinho que eu marquei é a questão do plano de classificação. O que diz o plano de classificação segundo a arquivologia? Dependendo do aspecto sobre o qual os arquivos são estudados, eles podem ser classificados em quê? Em entidades mantenedoras, ou seja, públicos ou privados, natureza dos documentos, especial, especializado, estágio de sua evolução, que pode ser corrente, intermediário ou permanente, ou extensão de sua atuação, será setorial ou central. A partir dessa explicação, nós temos todas as condições de avaliar a questão número 8, se ela está correta ou incorreta. Questão 8. A preparação de instrumentos de gestão arquivística, como o plano de classificação e a tabela de temporalidade, é um dos objetivos do diagnóstico da situação arquivística tipo minimalista. Exatamente do que? Do detalhe específico do particular para o todo. A questão número 8 está super correta. E nós aproveitamos a questão número 8 para passar um pouquinho mais de teoria para vocês. 9. Os documentos que formam os arquivos correntes podem ser encontrados em todas as unidades ou todos os setores de trabalho de uma organização e são caracterizados pela possibilidade de terem um valor administrativo, técnico, legal super correto. Exatamente. Fixe no que está escrito na questão número 9, porque é muito importante para vocês. Da questão número 9, eu elaborei para vocês o slide 14. O slide 14 são dicas importantes que você deve levar consigo no dia da prova do concurso. Tem que saber, não adianta, vocês vão ter que memorizar. Mas tudo bem, professor, eu tenho que memorizar o quê? Fale para mim. Fala agora. Dicas importantes. Todo documento será criado na fase corrente. Todo documento será criado na fase corrente. Aqui diz isso. A questão número 9 diz isso. Os documentos que formam os arquivos correntes podem ser encontrados em todas as unidades de setores de trabalho. 2. Segunda dica. A fase corrente será composta pelos arquivos setoriais, aonde fases correntes, localizados nos próprios setores que produzem os documentos, e pelo arquivo central, também chamado de arquivo geral, que estará localizado próximo aos setores. Outra dica importante: após cumprir o seu prazo na fase corrente, os documentos poderão, de acordo com a tabela de temporalidade da instituição, ser eliminados, descartados, transferidos para onde? Para a fase intermediária ou recolhidos para a fase permanente. É muito importante que você saiba a destinação dos documentos depois que passa para a fase corrente. Teoria das 3 idades. 1, 2, 3. Primeiro, corrente. Segundo, intermediário. Terceiro, permanente. Teoria das 3 idades dos documentos, dos arquivos. Onde é produzido? A fase corrente. Da fase corrente você tem 3 hipóteses. 1, normal, intermediário, permanente. 2, então ele vai ser o quê? Primeiro do arquivo ele vai para o intermediário.
Outra hipótese, ele pode ser eliminado. E a quarta hipótese, ele pode ir diretamente para a guarda permanente. São os prováveis caminhos dos arquivos produzidos na fase corrente. Outra dica, os documentos históricos serão recolhidos à fase permanente, da qual jamais serão eliminados. Na prova vai fazer de tudo para falar para vocês que os documentos ali no arquivo permanente, eles serão eliminados porque não tem espaço, não tem condições, não tem estrutura para guardar. Errado. Jamais serão eliminados. Tem que ser uma guarda permanente. Pô, olha, o nome dele é permanente, não é provisório. A eliminação poderá ocorrer em 2 das 3 fases do ciclo vital. Na corrente e na intermediária. E nunca na terceira permanente. A eliminação pode ocorrer tanto na intermediária quanto na corrente ou na intermediária. Jamais na permanente. Professor, você está falando muito da tabela de temporalidade. Quem que elabora? Cada órgão, a comissão arquivística de cada instituição, tanto pública quanto privada, que vai definir os prazos disso, né, da arquivologia. Então, sendo assim, a questão número 9, os documentos que formam os arquivos correntes podem ser encontrados em todas as unidades ou todos os setores de trabalho de uma organização e são caracterizados pela possibilidade de terem valor administrativo técnico legal correto. Professor, administrativo técnico legal o quê? Valor primário. Se fosse valor secundário, seria o quê? Cultural. Então, questão 9 está correta. Refaça essa questão várias vezes. Sugestão do seu professor do coração. 10. Os arquivos semiativos ou intermediários. De acordo com a proposta do arquivista italiano Elio Londolini, podem ser divididos em 2 fases, conforme o nível de possibilidade do seu uso e o que os documentos apresentam. Corretíssimo. Aqui ele falou do que? De documentos semi-ativos. Professor, se tem semi-ativo, você tem outras características? Sim. Você tem o ativo. Ativo está onde? Está na fase corrente. Semi-ativo está na onde? Na fase intermediária. Inativos, permanente. Na intermediária você pode ter, o documento pode estar em atividade ou em inatividade, é chamado de semi-ativo. Questão 10, correta. 11. A implantação de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos torna-se necessária a manutenção de atividades típicas de um protocolo. A implantação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos torna necessária a implantação das atividades típicas de um protocolo. A gente falou em protocolo. O que vem a ser protocolo para a arquivologia? Antes de nós começarmos a detalhar a questão número 11, eu quero trazer esse conceito para vocês. O que vem a ser protocolo? Vamos comigo, vamos na questão número 15. Protocolo, conjunto de operações e procedimentos visando o controle dos documentos que ainda tramitam no órgão, de modo a assegurar, garantir a imediata localização e recuperação do documento, garantindo assim o acesso à informação. A atividade de protocolo é uma atividade típica de arquivo corrente. Agora vamos fazer a leitura da questão número 11. Todas as questões do CESP tem que fazer isso, tem que buscar o conceito para depois responder. Se você não tiver estudado conceitos, você não vai sair muito bem na prova. Lamento informar disso, isso a vocês, mas é a pura verdade. E eu sou honesto com vocês. 11. A implantação de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos torna-se desnecessária a manutenção da atividade típica de protocolo. Está errado. Por quê? Porque não é desnecessária, é o que? Necessária. Então a questão número 11 está incorreta. Questão 12. Em um processo de avaliação de documentos, deve-se respeitar a integralidade do conjunto documental. Seja, quanto mais completo for o conjunto documental, maior será o valor de sua preservação, lógico, claro e evidente. Questão 12 está correta, não tem nada que a prejudique. Questão 13.
O volume geral anual dos documentos, o volume geral o volume geral atual dos conjuntos documentais e seu índice de acumulação anual tem pequena ou quase nenhuma influência na decisão de eliminação ou preservação permanente dos documentos de arquivo. Professor, questão longa, hein? Tudo bem, agora nós vamos ler essa questão novamente com vocês. Nós vamos marcar com amarelinha. Ela é longa, mas ela é muito fácil. Olha onde está o erro. O volume geral atual dos conjuntos documentais, o seu volume, a quantidade, o volume, espaço físico, e o seu índice de acumulação, a quantidade de acumulação, índice anual, tem pequena ou quase nenhuma influência na decisão de eliminação? Lógico que tem. Se ela tem grande repetição e ocupa muito espaço, ele tende a ser o quê? Eliminado. Tende a ser eliminado. Ou preservação permanente dos documentos aqui. Então a questão 13 está errada, porque não é que tem pequena ou quase nenhuma influência. Tem sim, ele tem sim influência na decisão de eliminação. Ela tem sim, porque envolve o quê? Também custos. Quanto maior o volume, maior será seu gasto do seu arquivo permanente.